Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos. Hoje nós estaremos estudando a parte 8, capítulo 3, é a última parte do capítulo 3, versículos 15 a 29. Semana que vem começaremos, querendo Deus, o capítulo 4, que também vai ocupar 3 partes, por conta da argumentação que ele traz, e também da forma como o argumento está distribuído dentro do capítulo. Nós vamos então dividi-lo também de igual maneira em 3 partes. Mas hoje estaremos fechando então o capítulo 3, lendo os versículos 15 a 29. Então de 15 até o final é o que compõe a parte 8 de Gálatas que temos aqui diante de nós, e eu peço que os irmãos então, por favor, me acompanhem na leitura para que a gente possa já ir dando encaminhamento e adiantando o nosso espaço aqui, otimizando o nosso tempo da melhor maneira possível. Capítulo 3 de Gálatas, 15 a 29, o texto diz: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, a lei, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, este é o texto que nós temos e o trecho a abordarmos nessa leitura mais profunda a fazer hoje. Eu quero acrescentar, já adiantar, melhor dizendo, algumas coisas que esclarecem. Eu sei que pegar um texto como a carta de Paulo aos Gálatas, apesar de nós virmos agora desde o capítulo 1, desde a introdução, mostrando qual o propósito da carta, a razão, a causa da carta, e vocês têm acompanhado e sabem disso muito bem, nós pegar um texto como a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, você encontra uma argumentação teológica, exegética, com uma hermenêutica infalível, impecável do apóstolo Paulo, que é tão rica e tão profunda que se torna difícil, de difícil compreensão, de difícil assimilação, especialmente num primeiro momento. E não há nada de surpreendente nisso. Vamos lembrar que Pedro, o apóstolo, se referindo aos escritos de Paulo, disse que ele escreveu coisas difíceis de entender. Então nós estamos bem se temos dificuldade de entender. Bem, o propósito de nossas minutas é tornar esclarecido aquilo que numa leitura formal ou numa leitura em passant se torna incompreensível ou de difícil compreensão. Então nós procuramos, e é o que temos feito, tornar o mais explícito possível, o mais esclarecido possível, mais acessível possível ao entendimento, porque a nossa fé depende disso. A nossa fé depende disso. As Escrituras dizem que a fé vem mediante a pregação da palavra de Cristo.
Então a nossa fé se alimenta desta palavra. Por isso que pretender que a nossa fé vai crescer e vai nos colocar num nível de comunhão com Deus, no nível que Ele pretende no Evangelho, por conta de cultos, cânticos, reuniões, liturgias, rituais, outras coisas que façamos, é um desperdício total de tempo e um esforço vão. A fé se alimenta da palavra e cresce pela palavra. Daí capengarem, serem superficiais, pigmeus na fé, fracos na fé, sem conteúdos, aqueles irmãos que se descuidam da palavra, que não têm zelo por ela, não se detêm sobre ela e não têm interesse em aprender, em se deter para aprender, em serem ensinados. Mesmo porque o propósito do evangelho todo é um corpo de discipulado. O Senhor deu dons aos homens, o Senhor estabeleceu para a igreja dons ministeriais. Então a igreja é um corpo de discípulos. Foi assim que Jesus fez. Todos nós somos discípulos, todos nós temos que aprender. E há sempre alguém que esclarece mais do que o outro. E aí a gente tem procurado captar com estes a caminhada que já fizeram, destrinchá-las e trazê-las para os irmãos. O que temos aqui é um trecho muito belo e a minha argumentação, ou seja, aquilo que eu vou estar expondo para os irmãos aqui é o esclarecimento de tudo que você acabou de ler de 15 a 29. Não vou fazer com detalhamento de versículo por versículo, porque não é esse o propósito, não é necessário e não temos este tempo. Mas eu estarei fazendo o esclarecimento de todo o apanhado, de toda a argumentação geral, onde, em resumo, o que Paulo está fazendo é contradizendo os judaizantes, que se arrogavam filhos de Deus por serem descendência de Abraão, e aí contaminando os crentes pela fé em Jesus, os crentes da Galácia que tinham crido somente pela fé, que tinham sido justificados pela fé suficientemente, tal como o Evangelho propõe, eles estavam então influenciando essa gente para que fossem guardar a lei. Paulo chega aqui então agora, mais uma vez, reforça o argumento, dizendo, olha só, a lei veio muito depois da promessa. E ela não pode invalidar a promessa, porque o testador recebeu a promessa 430 anos antes, deu a promessa, 430 anos antes da lei. Logo, a lei não pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ele diz, ninguém pode, mas ele está se referindo à lei. E ele vai reforçar isso dizendo, também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz aos seus descendentes, vamos falando de muitos, mas ao seu descendente. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Bem, quero lembrar, e depois eu vou entrar em mais detalhes aí, eu quero lembrar aos irmãos que consideramos aqui na semana passada, na parte 7, que Paulo usa de uma argumentação que surpreende, quando ele diz que a promessa feita a Abraão, como está registrada em Gênesis 12, de 1 a 3, foi uma prévia do Evangelho, foi o primeiro Evangelho, foi o Evangelho pregado a Abraão. É muito bonita a colocação que ele faz. A maneira como ele se assenhoreia do significado de boas novas e diz, Deus anunciou a Abraão boas novas para todas as nações. Muito antes de haver a lei, isso foi o Evangelho. Lembram? Ele disse isso. Que o Senhor anunciou o Evangelho a Abraão, é uma prévia do Evangelho, para dizer, ali estava em resumo o propósito de Deus. Qual é o propósito do Evangelho? Paz na terra, boa vontade para com todos os homens. A graça perdoadora, não mais imputando aos homens o pecado, mas reconciliando-os consigo em Cristo. Foi isso que Deus anunciou através de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que maneira? Eles vão ser justificados pela fé, tal como você. E aí Paulo trabalha com isso com mais ênfase ainda em Romanos capítulo 4, dizendo que os que são da fé, que são de Abraão, e que nós somos filhos de nosso pai Abraão, pai na fé, se andamos segundo as pegadas da fé que ele teve. É muito linda a argumentação em Romanos 4. Pois bem, este restante do capítulo 3, ao mesmo tempo em que conclui os argumentos anteriores, aqueles que nós estivemos vendo até o versículo 14, semana passada,
sobre o contraste entre lei e promessa, porque promessa aqui é a síntese de evangelho, nunca esqueçam isso. Ele está usando a argumentação promessa ao mesmo tempo que falou de evangelho, se referindo a Abraão, e promessa aqui sintetiza evangelho. Então ele está posicionando a base da justificação pela fé. Com esta argumentação toda que você tem aqui, de 15 a 29, ao mesmo tempo ele está introduzindo os argumentos do capítulo 4, que eu disse aos irmãos que estaremos vendo em 3 partes, também, querendo Deus, 9, 10 e 11. E aqui ele fala então da legitimidade de nossa filiação espiritual. Bonito, por quê? Porque os judaizantes estavam dizendo, só pode ser filho de Deus quem for filho de Abraão. Tem que ter nascido judeu. Se não nasceu judeu, não pode ser filho de Deus. Para poder ser filho de Deus, tem que se tornar judeu se não nasceu judeu. E para se tornar judeu, tem que entrar na aliança que Deus fez com Abraão, que foi a circuncisão. Ora, quando Deus fez a promessa, Paulo já argumentou, não havia circuncisão. E a lei é que veio estabelecer ou ratificar a circuncisão, o sinal da aliança, que veio depois da promessa. Mas eles estão dizendo o tempo todo para os Gálatas, vocês têm que cumprir a lei para que sejam legitimamente filhos. Com isso estava derrubando toda a argumentação, toda a base, toda a promessa, toda a proposta do evangelho. Paulo cresce nessa argumentação de uma forma tão linda no início do capítulo 4, que nós não poderíamos ir além dos 7 primeiros versículos semana que vem, tamanha riqueza que é. Contrariando os judaizantes, calando a boca dos judaizantes para mostrar quem de fato é filho de Deus e onde que está a legitimidade de ser filho. A legitimidade não está em ser circuncidado, ou ter nascido na Palestina, ou ter nascido filho de Abraão, em termos de raça. Outro tanto, em Romanos capítulo 2, ele já havia dito que o judeu não é aquele que o é exteriormente, para se referir à circuncisão, mas sim aquele que o é no coração. Então ele não se contradiz, daí a sua hermenêutica ser perfeita. Então ele sustenta a sua argumentação contra os judaizantes sobre o fato de que os filhos de Abraão o são via a promessa, e não por serem descendentes naturais. E então surpreende com essa exegese soberba, em que aponta a profecia messiânica que ultrapassa a pessoa de Isaac. Quem era o descendente imediato de Isaac, onde a promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas e que haveria uma multidão de povos proveniente dessa descendência. Quem era o descendente imediato? Isaac. No entanto, olha bem o que Paulo faz aqui. Ele diz, vou voltar ao texto aqui do versículo 16, onde ele vai dizer assim, a escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Ora, o próprio Abraão, qualquer pessoa entenderia que Deus estava se referindo a Isaac, o teu descendente. Mas Paulo chega e diz, não, se trata de Cristo. Por isso que Deus anunciou o evangelho a Abraão. Ora, a gente tem de explicar isso. Por que ele teve essa liberdade tremenda de fazer isso que até alguns estudiosos ficam meio confusos, de pular por cima de Isaac e dizer que esse descendente era Cristo? Então essa argumentação tem características ricas de acuidade interpretativa quanto ao papel e lugar da lei de Moisés. Veja, o primeiro argumento está visto nos versículos 15 e 16, então eu volto a eles. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Vamos entender. Veja, quando Deus fez a promessa a Abraão, aí eu estou me referindo a Gênesis 12, de 1 a 3, não é? Sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fez essa promessa, ele fez estendendo a um futuro distante de Abraão. Mas teve o cuidado de sintetizá-la no singular, ou seja, de dizer que a promessa se cumpriria através e via a sua semente. Então, na verdade, a tradução grega descendente é a tradução de uma palavra, a tradução que veio para nós do grego como descendente, é a tradução da palavra que significa semente.
Na verdade, ele falou de semente, seu descendente. Ora, era fato, e é fato, que decorridos quase 2 milênios desde Abraão, quase 2.000 anos desde Abraão, desde que a promessa foi feita a Abraão, o efeito da promessa ainda estava por vir a acontecer. Abençoar todas as famílias da terra. Logo, não aconteceu em Isaac. É isso que Paulo está dizendo aqui. A promessa foi feita a Abraão, abençoar todas as famílias da terra, mas passados 2.000 anos ela ainda não tinha acontecido. Então não aconteceu com Isaac, não aconteceu com Jacó, não aconteceu com todo o povo que se originou a partir de Jacó, daí receber o nome de povo de Israel. Logo ela se cumpriria no descendente de Abraão, então ele diz, isto é, Cristo. Para dizer o quê? É em Cristo, porque esta era a proposta de Deus, que se cumpriria a promessa feita a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas. Com isto, os que se arrogavam filhos de Abraão, ou sua descendência, eles não estavam em vista para o cumprimento da promessa ou a sua realização. Nem os judaizantes daqueles dias lá dos Gálatas, nem os que os precederam, nem os que vieram depois. Deus não estava tendo em vista a multidão de povos dos filhos naturais de Abraão. Daí Jesus, e aí é onde você percebe a gloriosa grandeza da revelação do mistério do evangelho feita a Paulo, que não conviveu com Jesus, mas aprendeu direitinho dele, e você já nos acompanhou aí no início de Gálatas, 17 anos, não é? Por 17 anos aprendendo só do Senhor, Jesus disse com muita autoridade, Deus pode suscitar até destas pedras filhos para Abraão. Para dizer, a descendência e ser filho de Abraão não tem a ver com nascer numa árvore genealógica que tem Abraão como cabeça lá atrás. Deus pode até dessas pedras levantar filhos para Abraão, e foi isso que ele fez. Ele levantou filhos para Abraão desde a cruz, a partir da cruz de todas as nações. O segundo argumento está nos versículos 17 e 18. Vamos voltar a eles então. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois da promessa de Gênesis 12, de 1 a 3, tá bom? Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que a venha invalidar ou venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Olha, essa linguagem aqui, se a herança depende da lei, já não depende da promessa, Deus prometeu uma herança espiritual a Abraão antes que a lei existisse. Aí o que ele está dizendo? 430 anos antes. Quando a lei chegou 430 anos depois, a promessa já tinha sido feita 4 séculos antes de Moisés. Logo, a lei não garantia essa herança de filhos para Abraão. A promessa é que garantia. E ela precedeu a lei em 430 anos. Então é exatamente o que ele está dizendo aqui. A promessa precedeu a promulgação da lei em 430 anos, ou seja, ela só surgiu através de Moisés, mais de 4 séculos após feita a promessa ao patriarca. E aí 2 coisas então ficam definidas. A promessa não finda na lei, tá certo? Então não é, a promessa acabou na lei e a partir de agora é a lei quem garante a promessa. Não. Ele deixou claro aí no versículo 15 que ninguém pode invalidar um testamento já anteriormente feito. A promessa, então, não invalida, a lei não invalida a promessa não finda na lei. E por conseguinte, a lei não anula a promessa, porque não pode substituí-la, não ocupa o lugar dela. Nem pode fazer isso acontecer. Por quê? Porque a promessa corre somente através da fé. A promessa depende da fé. A promessa se cumpre pela fé. E a lei não cogita de fé. A lei não trata da fé. A lei não trabalha com a fé. A lei é ordenanças para serem cumpridas, para que obras sejam realizadas, obras de obediência. Mas a promessa se baseia na justificação pela fé, que leva o homem, como aconteceu com Abraão, a crer em Deus e a obedecer, e oferecer como obra a obediência. Ou seja, a obediência por fé, o crer em Deus e daí obedecer. Mas não cumprir rigores e normas.
Em seguida, então, ele atende à necessidade de posicionar a lei diante da promessa. Então, para que serve a lei? Já que a promessa é superior à lei, precede a lei, e a lei não pode anular a promessa e nem dar sequência a ela. Para que ela serve? Qual é o lugar dela? Aí ele vai mostrar que a promessa, ou seja, o evangelho anunciado a Abraão, foi feita gratuitamente, sem outra expectativa senão a fé, o que a lei não podia conceder, como eu já havia falado. E aí o verso 19 elucida a finalidade da lei. Vamos a ele. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Meus irmãos, nós antecipamos isso aqui semana passada, não bem antecipamos, porque o argumento também estava naquele trecho anterior, para dizer exatamente o quê? Que uma das funções da lei, ou se não a função principal da lei, Paulo trabalha muito bem com isso em Romanos capítulo 7, era apontar o pecado, mostrar qual era o pecado, mostrar como era o pecado, mostrar qual é a visão de Deus a respeito do pecado, mostrar que o homem é pecador e mostrar o tamanho da justiça, retidão e santidade de Deus. Então o que a lei faz é apontar a Deus na sua santidade insuperável e apontar o homem na sua pecaminosidade desesperadora. Então ele está mostrando de forma muito clara que o propósito da lei era apresentar o padrão da retidão divina e o padrão, se é que podemos chamar de padrão, da imperfeição humana. E então ficaria estabelecida a lei, fazendo esse trabalho, até a chegada do descendente que a cumpriria, e no qual o poder da lei se anularia. Ora, o que a lei fazia era, estabelecendo rituais, logo obras, ordenar que os homens oferecessem sacrifícios contínuos por seus pecados. Era a didática que apontava a cruz, que apontava Cristo como o cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. O máximo que a lei podia fazer era isso, era apontar o pecado e dizer: veja como Deus é santo, e vocês têm que satisfazer aquela santidade de Deus, aquela justiça de Deus. Mas o que a lei prova por fim, é a grande argumentação de Paulo em Romanos 7, é que o homem não consegue se justificar a si mesmo. Ou então um outro papel da lei é mostrar ao homem que ele nunca conseguirá se salvar, ou se purificar, ou se justificar através da lei. É verdade que você vai ouvir Paulo dizer aqui que quanto à justiça que havia na lei, ele era perfeito quanto à justiça que havia na lei. Ele estava se referindo ao fato de que cumpria todos os critérios, guardava todos os dias santos, etc., até encontrar Jesus. E quando encontrou Jesus, é bonita essa argumentação no capítulo 4, ele diz para os Gálatas: gentios, eu me tornei igual a vocês. Eu abandonei todos aqueles rituais, tudo aquilo, eu me tornei igual a vocês. E agora eu quero que vocês se tornem iguais a mim, porque eles estavam voltando para o judaísmo, que não conheciam antes. Duro, não é? Difícil para ele. Muito. Pois bem, os versos restantes, 21 a 25, eles reforçam a argumentação, mostrando que o papel da lei, que não podia justificar, mas que nos preparava para receber por fé a vinda daquele que nos daria em si mesmo nossa plena justificação, que cumpriria a lei em nosso lugar, de forma plena, aceitável a Deus e perfeita. A lei encerrou, portanto, seu trabalho com a vinda de Cristo. É por isso que em Romanos, Paulo chega a usar uma linguagem pesada que os judeus odeiam, quando ele diz que a lei caducou. A lei caducou. Ela serviu de aio até Cristo. Ou seja, ela foi fazendo a didática para nos mostrar: você é pecador, Deus é santo e requer um sacrifício. Você é pecador, Deus é santo e requer um sacrifício. Uma vez que o sacrifício foi feito aceitável e substitutivo, a lei parou de fazer esse papel. Agora ela não tinha mais validade. Ela ia continuar servindo, como vai continuar para sempre servindo, como o álbum que revela a justiça de Deus e que revela o tamanho da iniquidade dos homens, para que jamais isso seja esquecido. Então os versos restantes vão reforçar essa argumentação. É 21 a 25. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? Ele pergunta. De maneira nenhuma, ele responde. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. O que ele está dizendo é: a lei não invalida a promessa, porque ela não pode conceder a vida que a promessa garante. Ela não pode fazer isso.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Ora, tudo quanto a lei faz é condenar o homem pelo seu pecado. E tudo ficou preso ao pecado. De maneira que em Cristo, graça, evangelho, Deus nos oferece perdão e aceitação. Tudo que ele faz é chegar para nós e dizer: receba, meu filho, entre no seu sacrifício pela fé, me entregue o sacrifício dele no seu lugar, e eu vou te perdoar, te justificar e te declarar meu filho. Isso aqui é o resumo ultra sintetizado e simplificado da revelação do Evangelho da Graça. Pois bem, a lei encerrou então o seu trabalho com a vinda de Cristo. Volto a dizer, Paulo não está dizendo que ela perdeu a validade, quando diz que ela caducou, que ela serviu de aio até Cristo. Ele está dizendo que ela continua sendo a lei de Deus, para ser amada, respeitada, não cumprida, no sentido de que tenho de fazer para ser justificada, como querem os judeus, mas sim para honrar o Deus que é santo ali revelado, e nos infundir o devido temor e vigilância contra o pecado que ela anuncia. Você imagina que se não houvesse a lei que diz, não matarás, como viveria a humanidade? Haja visto aí que nós estamos num país cercado de facções, onde as autoridades da segurança também se tornam assassinas em grandes lugares e bolsões do país, não é verdade? Mas existe a lei de Deus que diz, não matarás. Os direitos humanos foram totalmente feitos e baseados em cima do decálogo de Moisés. A lei está lá para mostrar qual é o padrão de Deus e o padrão da perfeição, e o padrão da nossa imperfeição, os riscos da nossa imperfeição. E é evidente que isso não quer dizer que porque eu agora não cumpro as obras da lei, eu vou ofender a lei. É diferente. O que acontece é que a lei, ao condenar o homem que peca, ela diz a ele que ele tente se justificar e se santificar através de rituais e sacrifícios. É a sua religiosidade. Mas nunca justifica, nunca justifica. No entanto, ela não está dizendo, e nem Paulo está dizendo, que eu quebro a lei porque Cristo a cumpriu no meu lugar, e então, porque Cristo cumpriu a lei no meu lugar, eu posso sair matando, dando mau testemunho, etc. Não. Mesmo porque, independentemente da lei de Moisés, Deus colocou uma moral universal no ser humano. Ele colocou dentro de nós o que eu estaria aqui quase profanando o sentido, o instinto de eternidade, sentimento de eternidade. Dentro da nossa capacidade como imagem e semelhança de Deus, de raciocinarmos, de avaliarmos o certo e o errado, existe uma moral universal a qual capturam todos os homens. Por isso que todos os países, mesmo os pagãos, têm suas próprias leis e limitações. A verdade é que Jesus cumpriu para nós a moral da lei, satisfez o padrão de Deus, e nós nos agasalhamos nele para receber o favor que isso nos alcançou. É esta a linguagem que os Gálatas conheciam e que estavam abrindo mão agora, voltando a se proteger dentro da lei por influência dos judaizantes, que não estavam protegidos porque ela não protegeu ninguém. Não protege, não protegeu os judeus e continua não protegendo. Então a verdade é que ela serve para me dizer, isso está errado. E aí a graça me dá o poder para não cometer o erro. Ou me perdoa quando eu reconheço que o cometi e me arrependo. O que faria um judeu? Ele ofereceria uma oferta. Sabe? Sei que eu posso estar comprando um problema muito sério ao colocar isso aqui. Mas esse negócio do sacrifício que oferece um ritual para receber o perdão, me sugere muito as confissões auriculares, em que, ou as indulgências que a reforma condenou, em que a pessoa confessa que pecou, é absolvida e vai voltar a cometer os mesmos erros porque não se arrependeu de nada, apenas usou de um ritual. Se torna cínica.
E por aí vai. Vou deixar vocês com esse problema aí na mão, porque eu sei que isso aí vai, é claro, irritar milhões. Mas eu não tenho milhões de seguidores, então eu fico sossegado aqui. Versículo 27. O que é que Paulo está nos dizendo aí no versículo 27? Ora, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Mas eu preciso voltar um pouquinho aqui para mostrar a vocês uma coisa muito interessante. Esses versos finais, 26 a 29, eu vou relê-los. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, os que estão em Cristo, ou os que em Cristo foram batizados, de Cristo revestiram. Aí ele vai arrematar, não há judeu nem grego, escravo nem livre, um versículo muito conhecido. Esses versos finais do capítulo 3, eles são arremate do argumento didático. Eles estão reforçando o que vinha sendo dito, que filhos de Deus não são os que se entendem filhos de Abraão, como queriam os judaizantes, por descendência. Já dissemos isso, eu estou acabando de dizer que é um reforço. Mas são aqueles que creram no descendente, o filho por excelência, Cristo. E isso vai ficar mais, eu vou dizer assim, mais uma praxis e mais objetiva no capítulo 4, essa questão da filiação. Então, no versículo 27, ele diz, no versículo 26, ele diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É a fé no descendente. Aí no 27, ele vai mostrar que tendo crido em Cristo, nós fomos vestidos de Cristo. Isso aponta para o propósito supremo do Evangelho, explicitado em Colossenses 1:27. Cristo em vocês, a esperança da glória, já exposto aqui quando estudamos 1:16, e vai voltar à carga quando entrarmos em 4:19, porque Paulo mostra que todo o propósito do Evangelho, e ele volta a reforçar isso em 2 Coríntios 3, em 2 Coríntios 3:18, em 2 Coríntios 5:17, ele volta a reforçar que o propósito do Evangelho, em Efésios capítulo 4, é transformar todos os homens em pequenos cristos. O propósito do Evangelho é nos fazer filhos de Deus na imagem do Filho de Deus, à semelhança do Filho de Deus. É um processo de transformação interna. Não é com cumprimento de rituais estereotipados e externos como a lei queria e como as igrejas legalistas impõem, assim como os judaizantes faziam aos Gálatas, o que é uma tremenda hipocrisia, não leva a nada, a lugar nenhum. Não é? O que adianta você se enfeitar de filho divino pelo lado de fora? E o lado de dentro está, como dizia Jesus, o lado de fora parece sepulcros caiados. Muito sério isso. Então voltaremos a este assunto em 4:19, inevitavelmente. Mas aí nós vamos ter a beleza da universalidade da promessa abraâmica. Qual foi a promessa? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus não deram atenção devida a isso. Em nenhum tempo. Até os dias de hoje eles se entendem os especiais, os escolhidos, os eleitos. Eu não sou, pelo amor de Deus, ninguém pensa que eu sou antissemita ou antissionista, não tem nada a ver. Apenas eu estou mostrando aos irmãos religiosamente a questão da confissão, como funciona o judaísmo. Os judeus exigem critérios de identificação para que outros possam ser abençoados, são chamados prosélitos, que terão de cumprir seus rituais e a lei. Mas a beleza da universalidade, dessa promessa que foi feita a Abraão, benditas todas as famílias da terra através de você, ela está no fato de que ela ultrapassa todos os limites, todas as fronteiras, todas as divisões separatistas de classes, de dogmas, de raças, revelando a possibilidade de filiação divina por meio de Cristo. Aí ela atinge o seu ápice nesses versículos 28 e 29, quando ele diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é: ninguém é melhor, ninguém é maior, ninguém é mais justo, ninguém é mais santo. Todos estão encerrados debaixo do pecado. Ele já começa indo no ponto nevrálgico: não há judeu nem gentio, judeu nem grego. A diferença, Paulo muda esse termo várias vezes. Uma hora ele fala grego para se referir ao gentio, outra hora ele fala gentio para se referir a gentio e a gregos. Então, quando ele diz aqui, não há judeu nem grego, o que ele está dizendo é: não há ninguém maior, nem menor, nem é mais santo, mais justo e mais importante, nem mais eleito por ser judeu, nem é menos santo, menos justo, nem menos importante, nem menos eleito por ser grego, por ser gentio.
Em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. E isso aqui eu não preciso explicar, não é nem senhor e nem servo. Servo ou senhor, todos estão encerrados debaixo do pecado para receberem todos a oferta da misericórdia e do perdão, pela graça que nivela todo mundo. Ou seja, Deus acabou com as diferenças, Deus acabou com as importâncias, Deus acabou com os bolsões de valoração de grupo. Ele acabou. Simplesmente ele disse: em Cristo não há mais distinção, nem homem nem mulher. Por quê? Porque a mulher era considerada e estava sempre em posição inferior. A mulher estava sempre não priorizada. Na classe social, inclusive dos próprios judeus, a coisa funcionava assim: homem, depois vinha a mulher, e por último vinham crianças que tinham o mesmo valor de animais. Era desse nível. E olhe, no judaísmo a mulher já tinha sido muito elevada, se comparado com os povos e as culturas adjacentes dos filhos de Abraão, daquela época e posteriormente. Mas ainda assim, a mulher estava num plano inferior. E aí Paulo chega e diz assim: em Cristo, opa, está todo mundo nivelado. Em Cristo não tem alguém que tem menos autoridade porque nasceu fêmea. Aí tem menos autoridade espiritual. Quem inventou isso foi a igreja, gente, a própria igreja evangélica. Ela se amarra a grupos inteiros, presos, agrilhoados e presos a esse dogma, e atrapalhados aqui com Colossenses, com Gálatas 3:28. Não aceito mulher pastora, não aceito mulher líder, não aceito. Mulher não foi posta para liderar. Paulo disse que ela tem de ficar calada na igreja. E aí você esbarra aqui com o texto em que ele vai dizer: todos estão nivelados, de maneira que se os dons vierem, virão sobre todos, sem distinção de raça, de classe, de posição social e de sexo. De maneira que tinha Filipe 5 filhas que profetizavam. Os que profetizavam na igreja de Jerusalém, os que profetizavam na igreja primitiva, ensinavam, transmitiam mensagens de doutrina. E lá estavam 5 filhas que profetizavam na casa de Filipe. E eu não preciso estar entrando em detalhes. Basta que você se detenha sobre Gálatas 3:28. Os dons se derramam, o Espírito habita, a filiação vem no mesmo nível, no mesmo potencial. De maneira que quando você vai para Efésios capítulo 4, Paulo não está lá dizendo que Deus levantou alguns homens para serem pastores, outros homens para serem evangelistas, outros homens para serem profetas e mestres. Não, ele diz uns, e uns bem definido, para mostrar que não há diferença. Todos estão nivelados. Tentar arranjar uma contra-argumentação, uma saída, é só preconceito, é ferir a evidência das Escrituras, é tolice isso aí. Então aqui ele faz o arremate, indo no sentido oposto dos judaizantes, muito interessante, veja só, ele diz assim, versículo 29, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Muito lindo. Eu vou juntar o 26 com o 29 para que fique mais claro. No 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Você já entendeu isso? Crê nisso, sabe disso. Agora no 29 ele diz assim, se vocês são de Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus, são filhos de Deus. Não foi o que ele disse no 26? Pois bem, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou isso vai crescer no capítulo 4, mas você vai ter que segurar até semana que vem, querendo Deus. Ora, o que ele está dizendo aqui? Eu estou dizendo aos irmãos que ele está indo no sentido oposto dos judaizantes. O que faziam os judaizantes? Eles diziam que são de Deus os que são descendência de Abraão. Então só pode ser de Deus se tornar filho de Abraão pelos rituais da lei, da aliança que Deus fez com Abraão, lei. No Evangelho, e pela promessa que é o Evangelho da graça, é isso que Paulo está falando, são descendência de Abraão, logo filhos de Deus, os que estão em Cristo. Ele inverteu. Enquanto os judaizantes dizem, só serão filhos de Deus se forem filhos de Abraão, Paulo diz assim, serão filhos de Abraão se forem filhos de Deus.
Ele inverteu. É lindo o poder da graça que faz uma antítese com a lei, com os rituais, com a religiosidade. A oferta de Deus para todos nós no seu Filho. Estes é que são herdeiros, ele está dizendo. Sejam judeus, sejam gentios. É Cristo, não é judaísmo, não é ascendência abraâmica. É Cristo que nivela, que forma um só povo. Cuidado, igreja. Há muitas falácias enganosas, pessoas equivocadas nestes últimos dias. Povo de Deus não é quem nasceu de Abraão. É isso que Paulo está ensinando aqui. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. É o que está escrito no versículo 22. Então não importa que tenha nascido filho de Abraão, não importa que tenha nascido com uma genealogia legitimamente judaizante, judaico de judaísmo. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem, não aos que nasceram, não aos que cumprem, não aos que confessam o judaísmo. Não é isso. Povo de Deus só o é quem se torna de Cristo pela fé. Vamos lembrar Efésios 2. Ele, o Senhor, desfez a separação, formando dos dois, judeus e gentios, um só povo. Até a lei, o povo de Deus era formado pelos filhos de Abraão, judeus. Até a cruz e pela lei. Vindo Cristo. E a partir da cruz, Deus juntou gentios e judeus e formou um só povo. A igreja gentílica, ela é sequência, ela se torna então sequência, é um amalgamento que Deus faz, ela se torna sequência do povo de Deus, sem uma cisão, sem uma emenda. Quando eu digo amalgamento, é que ele misturou a massa e fez um vaso só. Esta é a linguagem de Efésios 2, quando Paulo diz que Deus quebrou a parede de separação e fez dos dois um só homem. Para falar de povo, ele diz um só homem. O povo de Deus hoje. E para ser povo de Deus hoje, não adianta nascer nem em Israel, Estado de Israel, e nem ter na sua ascendência uma inscrição judaica. Nem ter na sua árvore genealógica um judeu, porque quase todos têm. Isso não faz nem deles, nem desses povo de Deus, nem filhos de Deus. A partir da cruz, daí o véu ter sido rasgado para que não houvesse mais separação, a partir da cruz, Deus passou a ter um só povo, a igreja, formada por judeus e gentios. Então nem eles se deixaram de ser povo, nem os gentios se tornaram povo no lugar deles. Eles passam a ser povo se tornarem filhos de Deus pela fé em Jesus. Se mantiverem somente dentro da lei, com Moisés e sem o Messias, não são mais povo. Povo de Deus é unicamente aqueles que creem em Cristo. É a linguagem contra a qual, no argumento do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, retrazendo isso tudo de volta à memória dos Gálatas, e a linguagem do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Não há como contra-argumentar. Esta mesma linguagem você vai encontrar em Romanos capítulos 9, 10 e 11. A igreja, composta de judeus e gentios, escravos, livres, homens e mulheres, servos e senhores. Esta igreja é o povo de Deus, não é o novo povo de Deus, é o povo de Deus que estava embrionado em Abraão, na promessa feita a Abraão, e que veio à luz e se tornou possível a partir da cruz. Quando Deus anunciou o evangelho a Abraão, ele estava falando do seu povo, espalhado por toda a terra, que só Cristo poderia realizar pelo seu sacrifício. Por isso que ele estava profeticamente apontando para Jesus quando falou o seu descendente, através do seu descendente. Esse descendente é Cristo.
Espero em nome de Jesus que você tenha conseguido ficar esclarecido e absorvido a significação disso tudo que dissemos. Releia, por favor, todo o capítulo 3, agora com essas informações, isso vai ficar mais claro para você. E leia, estude o capítulo 4, porque entraremos nele pela fé, quinta-feira que vem, em nome de Jesus. E aí, o que nos resta é bendizer, glorificar e nos curvar diante do Deus eterno, que nos pensou em Cristo e nos formou nele, e nos chamou à fé através dele, e de antemão nos chamou para andarmos nas obras que ele preparou, tendo nos criado em Cristo Jesus. A ele honra, louvor, glória e gratidão. Deus te abençoe, te dê um descanso abençoado, e aí, domingo, 17h30, estaremos juntos aqui, ouvindo aquele que ouve a oração. Amém? Deus te abençoe e até domingo em nome de Jesus.